Oi gente, tudo bem? Começando mais um Papo de Pro e hoje nós vamos falar sobre datas comemorativas. E antes de começar a falar tudo que eu acho aqui, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Por que você trabalha com datas comemorativas? Vamos lá, eu vou listar aqui talvez algumas das possibilidades de resposta. Se vocês tiverem outras, me deixem aqui nos comentários. Será que você trabalha com datas comemorativas porque já é uma tradição nas escolas, já é uma tradição da educação pautar os nossos conteúdos nas datas comemorativas? Aliás, quem nunca fez um planejamento pautado em datas comemorativas? Quem nunca quer tirar a primeira pedra? Ou quem nunca é dessa nova geração, graças a Deus. Será que você trabalha datas comemorativas porque é muito cômodo? As atividades já vêm prontas, é só você pesquisar na internet datas comemorativas, ou então você vai pesquisando por data e aí você só vai imprimindo aquelas atividades prontas. Será que você trabalha com datas comemorativas porque você ainda encontra algum significado nesse tipo de atividade? Enfim, são várias as possibilidades. Nós temos essa tradição de trabalhar com datas comemorativas. Nós temos apostilas, livros, até o currículo já foi pautado em datas comemorativas. E essa é uma discussão que já vem sendo feita há anos, mas agora ela tomou uma proporção maior, porque agora ela está dentro do currículo da educação infantil e por isso é um assunto que deve sim ser discutido. Bom, depois que você pensou sobre esse questionamento que eu comecei fazendo para você, eu quero que você pense numa outra pergunta. Aonde está o protagonismo da criança dentro de atividades pautadas por datas comemorativas? E aí eu estou dizendo de protagonismo, não o protagonismo dela completar a atividade da folhinha, dela pintar, né, da criança pintar o desenho referente à data comemorativa. Não, eu quero saber onde está o protagonismo da criança em decidir o que vai ser trabalhado, em participar do planejamento, em participar da execução, enfim, participar de todo o processo. Bom, aí a gente vem a discutir o que são datas comemorativas. A gente sabe da importância de várias datas, e aí a importância ela pode ter vários cunhos. O cunho cultural, o cunho tradicional, o cunho pessoal, ou seja, cada pessoa coloca a importância numa data comemorativa dependendo do seu jeito de absorver aquela data. Então a gente precisa ter muito cuidado ao trabalhar datas comemorativas. Não é porque você, eu sou mãe, eu adoro receber um presentinho de Dia das Mães, não é porque você é professora e é mãe que essa data tem um significado a ser trabalhado, certo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então se você trabalha com datas comemorativas, pega o seu planejamento e aí dê uma olhada. Quais datas você incluiu no seu planejamento? Que datas são essas? A que elas se referem? Elas são realmente importantes para o seu trabalho? Elas são necessárias? Você acha que trabalhar essas datas realmente vai trazer um significado para a sua turma? Ou vai ser um tipo de atividade para passar o tempo? Né, para incluir no seu planejamento para você ter o que fazer. E aí, depois que a gente fala que a data comemorativa ela tem um significado dependendo de onde você está, dependendo de quem você é, a gente precisa entrar na escola e realmente pensar na importância de se trabalhar essa data, certo? Datas de cunho pessoal, Dia das Mães, Dia dos Pais, essas comemorações assim, precisam muito ser pensadas. Datas tradicionais, né? O dia do índio, o dia disso, o dia daquilo. Datas culturais, carnaval, Páscoa, festa junina, são datas que estão aí no nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. Isso é uma coisa que eu escuto muito. A gente não trabalha, então a gente tá tirando da criança isso. Então ela fica dentro de uma bolha onde ela acha que não existe esse tipo de comemoração. Não é isso. O problema é que a função da escola é outra. Se a família comemora a Páscoa numa tradição católica, religiosa, numa tradição cristã, aquela família vai poder passar para aquela criança aquele momento, né? Se a família é uma família cristã e trabalha Natal, e o Natal tem um significado cristão para a família vai trabalhar aquilo, entendeu? Agora, isso não é conteúdo escolar.
Você pintar sininho, arvorezinha, fazer enfeitinho de Natal, não significa que você está trabalhando a data comemorativa. Você fazer um coelhinho e fazer a criança colar um algodãozinho no pompom do coelho não é trabalhar data comemorativa. Isso é ocupar o tempo. Isso não traz significado nenhum. Nós, enquanto escola, se você trabalha numa escola particular que prima, que realmente faz esse tipo de comemoração religiosa, você tem que obedecer o currículo da escola. Se você trabalhar numa escola pública é laica, escola pública não tem religião, escola pública não pode pregar nenhum tipo de religião. Eu, cristã, não posso chegar na minha turma e falar sobre Jesus, e pregar sobre Jesus, e fazer uma oração, e explicar os ensinamentos de Jesus. Eu não posso fazer isso, porque a minha escola é uma escola laica. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou trabalhar. A gente primeiro precisa tirar da nossa cabeça que trabalhar com datas comemorativas é significativo. Que significado é esse? Durante muitos e muitos anos foi muito mais um significado de passar o tempo, ocupar o tempo, dando a desculpa de que fazendo atividade X e Y a criança estaria aprendendo sobre aquela data. Não, ela não está aprendendo. Ela apenas aprendeu que o coelho tem um pompom no rabo e que ela ganha ovo de Páscoa. Então, hoje em dia é muito difícil você realmente trabalhar o sentido, né? Como que você... a gente não vai trabalhar a Páscoa no sentido de ganhar ovo. Você vai trabalhar em que sentido? No sentido religioso? Não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem certas tradições que família pode passar, que a comunidade daquela criança pode passar. A escola, não. Isso não é conteúdo escolar. Certo? Quando você trabalha essas datas comemorativas, você percebe um desenvolvimento cultural naquela criança? Aquela criança, ela está aprimorando o seu conhecimento referente à cultura, seja a cultura do seu povo, a cultura de algum outro povo, ela está assim enriquecendo culturalmente ou não? Ou ela está só caindo num padrão que vem sendo propagado com os anos? Então, que é de você colocar o cocar no dia do índio e fazer uma pintura, que é você comer ovo de Páscoa e pintar o coelhinho, que é você enfeitar uma árvore de Natal que às vezes nem é típica do lugar onde você está inserido, que é você falar sobre um certo alguém, Papai Noel, que nem vive ou a história nem se trata do nosso contexto. Não que você não possa trabalhar a imaginação, trabalhar a fantasia, ok, legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para essas crianças, que sentido, que significado vai ter o que a gente vai passar. Às vezes vale muito mais não trabalhar certas coisas e deixar que isso fique a cargo de um outro setor da vida da criança, que seria o setor da família, o setor da comunidade, do que você se envolver nesse processo que de conteúdo e de enriquecimento cultural não vai trazer nada para a sua turma. Enfim, gente, quando a gente realmente escuta as nossas crianças, a gente não precisa se pautar por esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, quais desses momentos são realmente momentos culturais, históricos, que podem ser trabalhados e quais são mera reprodução social, comercial, daquilo que nem faz sentido mais você disseminar na sua sala de aula. Então, propostas que visam comércio, então Páscoa é uma delas, Natal é uma delas, então visa muito mais o consumo, o consumismo do que qualquer outro sentido. Datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, essa é uma discussão muito grande e sim, ela é necessária. A gente tem que tirar esse pensamento egoísta de eu sou mãe, eu gosto de receber um presentinho de Dia das Mães. Não é esse o sentido, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Nós temos dados, eu estou aqui com o currículo, depois eu vou ler pra vocês, e nós temos dados que comprovam que a realidade das famílias não é a mesma de muitos anos atrás, e ela vem mudando constantemente. Então, a gente não pode trabalhar como se, não, mas o normal é isso. Não existe mais um normal, tá? Então, agora troca pelo Dia da Família. Sim, você pode ter um outro tipo de manifestação na sua escola, de proposta, mas você precisa substituir esses momentos. É cada vez mais frequente o número de casos que eu vejo, que
porque eu já presenciei de problemas de se trabalhar essas datas. E aí vai pelos mais diferentes motivos. Então, a gente precisa sim substituir. Agora, não adianta você substituir o Dia das Mães e fazer lá no segundo domingo de maio uma comemoração na sua escola e você entrega um botão de rosa para as mulheres. Não adianta, isso você tá fazendo nada e caindo no mesmo lugar, entendeu? Não adianta você não trabalhar o Dia dos Pais e no segundo, lá no dia de agosto, você faz uma proposta dentro da sua escola. E aí, então, não adianta, isso precisa ser mudado, tá? Isso é um processo, isso é uma coisa que a gente faz há anos e nós já fizemos, eu já fiz, e a gente precisa reaprender a fazer esse tipo de proposta, tá? Nós precisamos mudar isso. As crianças precisam crescer sabendo que família é família, que quem não tem o pai presente, quem não tem a mãe presente, não precisa se sentir diminuído nessas comemorações. Então a gente precisa muito pesar por esse lado. Então, quais temas a gente pode trabalhar em datas comemorativas? Aquele onde a gente vê que eles vão ampliar de alguma forma o repertório cultural da criança. Esse é um dos objetivos do currículo. Esse é um dos objetivos das diretrizes para a educação infantil. É esse enriquecimento cultural, esse repertório de conhecimento cultural que a criança precisa. Então, se a data comemorativa que você pretende trabalhar traz isso, você pode trabalhar. E não necessariamente dentro da sua data, porque às vezes a data onde ela é comemorada traz algum outro significado. Por exemplo, festa junina. Eu, Juliana, eu adoro festa junina, mas eu acho que a gente ainda tem que ter muita cautela para trabalhar isso na escola. A gente ainda vem de um contexto religioso, a gente não conhece a festa junina antes dela ser religiosa, antes da Igreja Católica dominar essa festa, e a gente comemora, ela não chama junina porque ela é em junho, ela chama junina porque ela vem de Joanina, que é a festa de São João. Então a gente mascaradamente trabalha, não, é junina porque é em junho, não. Então a gente mascaradamente, a gente trabalha uma festa de um contexto religioso no sentido cultural. Então é isso que a gente precisa ampliar. Então, por exemplo, vamos fazer a festa da tradição brasileira. E aí o que tem nessa festa de tradição brasileira? Só movimentos culturais do Nordeste. Só. Então, vamos fazer uma festa da tradição nordestina? Ok. Vamos fazer uma festa da tradição brasileira? Então, a gente tem que trazer de todos os lugares do Brasil tradições. Então, é isso, é você trabalhar tradição. A festa junina, ela é uma das tradições. Da onde ela vem, por que ela existe. Então, isso precisa ser trabalhado. Não é só você brincar de pescaria e acertar o frango na panela, você tá trabalhando festa junina. Não está. É uma festa divertida, é uma festa legal. Ok, vamos trabalhar, mas como vamos trabalhar essa festa, tá? Então a gente ainda precisa de muito estudo e muito aprimoramento de olhares para trabalhar esse tipo de festa. Eu acho que a festa junina é uma das principais que a gente precisa trabalhar, porque a gente continua comemorando e trabalhando ela no sentido cultural e tradicional, mas a gente ainda está fixado em modelos de igreja, de tradição religiosa, de tradição comercial, entendeu? Então eu acho que a gente precisa ampliar isso. É um tipo de festa que eu acho que a gente tem que trabalhar sim, porque ela é cultural, mas a gente precisa mudar um pouco o nosso olhar. Outros momentos a gente também precisa trabalhar. É o Dia do Índio. O Dia do Índio, ela é uma data importante, não pela data em si. A gente tem que entender o que aconteceu naquela data, por que se comemora naquela data. Mas a gente só fala do indígena naquele momento. A gente só... E o que a gente fala? Que ele é um povo que parece animal, que mora lá, que caça, que vive pelado e que pinta o corpo. Isso é falar do Dia do Índio, né? E aí você veste um cocar feito de pena sintética, ou então de papelzinho, e você pinta, né? Uma vez meus filhos chegaram da escola com uma pintura neon. Eu falei, meu Deus do céu, entendeu? Então, o que é trabalhar o índio? O indígena. Então hoje a gente precisa aprofundar muito o movimento de consciência negra. Isso tem que ser trabalhado. Por que se comemora no dia 20 de novembro? Se comemora por conta disso, mas a gente só vai falar no dia 20 de novembro? Não, a gente vai falar a todo momento. Em todos os momentos a gente vai falar sobre educação antirracista, a gente vai falar sobre direitos, a gente vai falar sobre gênero, em todos os momentos, em todos, não apenas nas suas datas. Então é isso que o currículo fala. Então a gente não vai trabalhar com nada, esquece tudo.
tudo. Não. Aquilo que enriquece culturalmente deve ser trabalhado, mas ele não deve ser trabalhado pontualmente nas suas datas de tradição. Elas devem ser trabalhadas num contexto geral do ano, da vida daquela criança, entendeu? Isso que é o importante. E aí eu trago pra vocês um pouco da reflexão sobre o que o currículo fala. Eu vou tentar resumir, tá? Então ele fala sobre essa questão de datas comemorativas. Ele está aqui na página 116, tá? Do currículo. É o capítulo... Aqui, ó. É o capítulo 2, que fala os bebês e as crianças na cidade de São Paulo, as interações e brincadeiras como princípios para a ação pedagógica nas unidades educacionais, tá? E aí, o currículo, para quem não sabe, ele traz uma gama de conteúdo teórico misturado com cenas do cotidiano vividos pelas escolas, né? E aqui na página 116, ele fala, né, que quando a gente escuta os bebês e as crianças e consideramos as suas vontades de saber, não precisamos mais lançar mão de temas que preencham o seu tempo na escola sem promover o seu desenvolvimento cultural, que é o que eu falei para vocês. O trabalho com datas comemorativas surgiu e se intensificou como uma forma de organizar ao longo do ano letivo os conteúdos escolares. E aí a gente tem a questão que eles são discutidos como caráter comercial e tratados de forma superficial. Olha só, há temas que merecem ser discutidos porque ampliam as discussões sobre diferenças, diversidades, reconhecimento dos sujeitos, como igualdade de gênero, superação de preconceitos, relação da família, né? Os direitos das crianças, enfim, etnias, vários temas. No entanto, não devem ser tratados como uma data específica, nem devem ser objeto de uma tarefa ou conjunto de pequenas tarefas que as crianças realizam. Ou seja, eu não vou trabalhar no dia do índio, mas eu vou trabalhar na semana. Não é assim que deve funcionar, tá? Olha aqui. Em 2015, cerca de 40% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Dentro desse universo, é alto o número de lares compostos apenas por mãe e filhos. Um percentual pequeno, mas ainda significativo, de famílias responsáveis é composto por pais e filhos. Enfim, aí ele vem falar sobre Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Aqui, ó, ele fala muito, festas para a comunidade escolar devem se realizar com a comunidade escolar. Participação intensa das famílias responsáveis das crianças, desde a decisão até o planejamento, realização e avaliação, sempre questionando o caráter comercial de tais eventos. Então aqui, muita gente critica porque fala, mas o currículo tá falando pra gente não trabalhar mais, então a gente não trabalha mais, esquece data comemorativa, não existe mais data comemorativa. Não, gente, não é isso. Quais datas devem ser trabalhadas? Como? De que forma abordar, né, esse trabalho? A gente ainda precisa crescer muito nesse processo, mas datas comemorativas precisam ser revistas, tá bom? Não é porque você trabalhou a sua vida inteira, mas eu fiz a vida inteira a lembrancinha de Dia das Mães, eu também fiz, né? Não é porque a sua vida inteira você foi de coelhinho, o coelhinho foi na sua escola, mas são crianças. Gente, essas crianças precisam ser educadas de uma forma diferente, tá? Elas precisam entender esse mundão que tá aí fora. E que lugar melhor do que a escola para trazer isso para essas crianças. Então, datas comemorativas devem ser questionadas, reavaliadas e repensadas. Se você tem mais dúvida, confere o currículo da cidade, está disponível lá. Inclusive, se vocês quiserem um aparato geral sobre o currículo da cidade, da educação infantil, deixem aqui nos comentários. Eu tenho conteúdo pronto sobre ele e posso falar com vocês brevemente sobre isso, tá? Então, reflitam, pensem no planejamento de vocês, tá? É mais fácil, né, ocupa o tempo da criança. A gente tem que reformular. Isso vem, ó, antes de data comemorativa. É a forma que a gente pensa educação. É o significado que a gente tem de educação, tá? São as nossas propostas para a educação. Então, não tem que ser mais fácil, não tem que ser mais tranquilo, não tem que ocupar o tempo. O tempo, ele deve ser vivido, ele deve ser experimentado. Então, o que é significativo? Quando vocês tiverem alguma dúvida, é para trabalhar data comemorativa, é para trabalhar isso na educação infantil, pensem, façam essa pergunta, é significativo? Certo? Repita comigo, é significativo? Tá? E aí a gente tem que aprimorar o que é significativo, o que é ser significativo. Se a sua resposta for sim, se você achar que sim, e se a sua turma achar que sim, trabalhe. E aí, pense,
como trabalhar, quando trabalhar, para que trabalhar, tá? Então, tome muito cuidado. Então, a gente precisa sim aprofundar muito em vários temas. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com algum questionamento sobre esse tema, deixa aqui pra mim também que a gente bate um papo, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!